Olá, paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Este é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós temos um compromisso de estar com vocês. Muito bem, trazendo o conteúdo da lição bíblica dos adultos da escola dominical. Nós trazemos também os principais versículos em sua telinha. Muito bem, toda semana também, olha só, nós trazemos breves comentários e já vamos iniciar recitando aí o versículo de Abacuque, capítulo 4, versículo 3. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Eu te convido a ficar conosco, a também estar pronto ao final da lição, a responder as seguintes perguntas. Que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros? Qual o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica? O que é ser dizimista e ofertante? E ainda, qual o pecado gravíssimo mencionado na lição de hoje? Ao final você vai poder responder estas perguntas e muito mais. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo, pois a lição é muito simples, a linguagem fácil, prática e pela graça de Deus, nós, dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos trazer o conteúdo para você, né? Olha, nós respeitamos os tópicos, nós respeitamos os subtópicos e também a dinâmica de cada lição aplicada. Fique conosco e receba a bênção e a graça de Deus. A lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nesse trimestre todo, é cheio de sutileza de inimigo que nós estamos estudando, né? Vamos ganhar tempo e meditar no texto áureo da lição de hoje. E Abraão deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. O pai da fé entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que representava quem? Jesus Cristo. Venhamos agora à verdade prática da lição de hoje. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Deus é o criador e sustentador do universo. O mundo foi criado por ele, sendo ele mesmo sustentador de todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, pelo poder da sua palavra. Ele mantém tudo em perfeita estabilidade e harmonia. Todas as coisas pertencem a Deus, o mundo e tudo que nele há. Fomos criados para o louvor da sua glória. Vamos ler em Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos meditar na leitura bíblica em classe da lição de hoje, registrada em Gênesis, capítulo 14, versículos de 17 a 20. Leiamos. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou a deferir a Quedorlaomer, nome complicado, hein? E aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Muito bem, quem tem alguma dúvida que estamos vivendo em tempos que o apego às coisas materiais cada vez fala mais alto? Por isso, este tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. Afinal, nós somos síndicos nessa terra, nós só cuidamos, né, aquilo que Deus nos deu. Não trouxemos nada e nada levaremos. Estudaremos hoje sobre o problema do evangelho da barganha. Depois, nós vamos expor também a doutrina bíblica do dízimo. E em seguida, nós vamos ampliar a reflexão a respeito da mordomia cristã de modo geral. Assim, nós veremos o que Deus é o fiel provedor e o homem, o dispenseiro das coisas de Deus, e esta é o principal objetivo de hoje. Vamos ler os 3 objetivos?
expor os equívocos do evangelho da barganha, mostrar, segundo, que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, e o terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Tem exageros? Tem. Tem, mas tem muito amor ao vil metal, irmãos. Em igrejas que só falam em dinheiro, mas há uma verdade central na Bíblia Sagrada que não pode ser distorcida. E o inimigo, com suas sutilezas, ele tenta, por meio dessas pequenas artimanhas, atacar. Fiquemos com a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. É por meio delas, desse manual de vida e de prática, que nós vamos aprender na essência o que Deus quer de nós. Enfim, como a Bíblia diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos os que nele habitam. Salmos 24, 1. A palavra-chave da lição de hoje é mordomia. Vamos ao seu significado? Nós vamos trazer aí para os irmãos o significado da palavra mordomo. A palavra vem do latim majordomo, que significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa. É como dicionário Aurélio. Vamos à introdução da lição de hoje. Nessa lição de hoje nós abordaremos a doutrina bíblica da mordomia. A mordomia cristã. Há muitos equívocos e incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia, na lição de hoje, na Bíblia Sagrada, tem o sentido de administrar o bem que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, é que sutilmente se infiltram no meio evangélico pessoas com essas práticas. Nós faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, nós veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também nós podemos observar no decorrer dessa lição que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, no final da lição de hoje, nós mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas está longe de ser um fardo. É justamente a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus com tudo que ele tem na vida. Muito bem. Vamos já entrar aqui no tópico 1 da lição de hoje, conhecendo o evangelho da barganha. Subtópico 1, o dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha, como nós vimos aí na introdução da lição de hoje, 2 Pedro 2:3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Como vimos, 2 Pedro 2:3. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e os mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, as pessoas são abordadas todo minuto, com mais pedidos e apelos por dinheiro. Cuidado! A promessa sempre é a mesma. Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Dar ofertas pode ser um ato de adoração, nunca de troca, irmãos, barganha. A Bíblia diz em Mateus 2:11, olha aí, e entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra.
Então aí, ó, dizimar, ofertar na casa do Senhor é um ato de adoração. Este versículo, né, nós observamos aí a adoração dos reis magos, né? 2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório, que você, né, merece. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Então, mas isso não é verdade. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Meus amados, somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, pelo preço que ele pagou por nós. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Devolver os dízimos e as ofertas não nos faz adquirir méritos diante de Deus, pois o único método de salvação é pela graça, através da fé em Jesus. Efésios 2, 8. Entretanto, demonstramos o nosso amor, a nossa lealdade, a nossa confiança em Deus, quando adoramos através dos dízimos e das ofertas. Mais um versículo: se alguém está cobrando ofertas para orar, olha, para curar, para salvar, está errado. ERRADO. Vejamos na Bíblia a resposta, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, resumo de número 1 do primeiro tópico aí. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem a prática legalista. Entendendo aí, vamos buscar entender um pouco mais da teologia da barganha, né? Esse subsídio está na revista do mestre da CPAD. A teologia que fomenta a barganha com Deus tem como um dos seus pressupostos, olha, muito importante isso, irmãos, eu quis destacar para os irmãos, a doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença, ao Jesus morreu na cruz, Jesus conquistou para os crentes muitos direitos. Cabe agora ao cristão se conscientizar da existência deles e reivindicar para si a concretização desses direitos. A posse da bênção passa agora a ser um direito líquido e certo, e não algo que está condicionado à vontade divina. A doutrina do direito legal deu amplos poderes ao crente, a ponto de que ele agora, né, pode usá-lo até mesmo como moeda de troca. Acreditam que Deus não tem o direito de dizer não a quem ele conferiu o direito de exigir. O devoto ganha direitos, Deus perde o seu. As promessas de curas, de prosperidade, são feitas àqueles que descobriram essa doutrina e fazem uso dela. Já é bastante conhecida entre os crentes, né, a famosa doutrina da determinação. Não é mais preciso orar, e sim determinar. Deus criou leis espirituais e o crente deve saber como usar essas leis. Segundo essa exegese, Jesus não teria dito tudo quanto pedirdes em meu nome, mas tudo que exigirdes ou determinardes em meu nome. Não é Bíblia, irmãos. Embora não exista nada no texto grego que corrobore com esse ensino, os pregadores da prosperidade insistem que é assim que deve ser. Esse texto aí que nós mencionamos é do pastor José Gonçalves, né? Da obra Prosperidade à Luz da Bíblia. Conhecimento é bom e não ocupa lugar, né? Nós precisamos ser crentes bereanos. Examinais as Escrituras, ou seja, leia detidamente, peça ao Espírito para que me dê discernimento. Entramos agora no tópico de número 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Subtópico 1, o dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam. E também praticam, irmãos. Sobre o dízimo,
Para se eximir desse dever cristão, a alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Tem muitas pessoas que dizem que é do Antigo Testamento. Nesse caso, por viver na Nova Aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura bíblica em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. É lá com Abraão dando dízimo, entregando dízimo a Melquisedeque, né? Centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, é uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega de devolver o seu dízimo: o amor ao dinheiro. Vamos lá, ler em Timóteo 6,10? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem contra a vontade de Deus e por conta de ter sido disciplinadas e não discipuladas, ou porque extremamente são apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus 13,5: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nós chegamos a esse mundo, irmãos, nu, como Jó afirma em Jó 1,21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem leva alguma coisa desse mundo, irmãos? Depois da morte, vem o juízo, amados. Acabou. Zé Fini, acabou. Subtópico 2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem os seus dízimos porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com estes que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser, o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras Sagradas sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Vamos ler em 2 Coríntios 9,7? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, um coração desprendido, amoroso à obra do Senhor. Tem que ser por amor, amados, coração puro. Quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era um dever desta cuidar do sustento dos seus obreiros, ela recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios 9,13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando de sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele o usou? Como viveria hoje um obreiro se que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Passaria fome no campo missionário, meus irmãos. Vamos à sinopse número 2. O ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Agora vamos entrar no tópico de número 3. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Maravilha, é o cerne da lição. Subtópico 1, Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus, amados. Tudo que de bom existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Mas aqui é muito rápido esse mundo, meu irmão. Esse princípio, na verdade, claramente ensinado por Moisés. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para conseguir riquezas. Está lá em Deuteronômio 8,18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10:22. Ser dizimistas e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. Tudo o que nós temos é do Senhor, meus irmãos. Em Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não podemos pensar que somos eternos nessa dimensão, muito pelo contrário, nós vamos murchar como a erva, absolutamente. A vida eterna está no porvir, para lá que nós vamos, e não vamos levar nada dessa terra. Subtópico de número 2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs um homem para cuidar dele. Nós temos escrito registrado em Gênesis 2,15. Para compreender a mordomia bíblica, é preciso saber que nós somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Acrescentamos aqui um texto extra-lição. 1 Pedro 4:10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Somos dispenseiros, não somos donos da cocada preta, não. Quando usamos esse princípio, todas as áreas das nossas vidas são abençoadas. Experimentemos o cuidado e o zelo de Deus, escrevendo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado, irmãos. É muito grave ainda. O avarento será excluído do céu. Sempre o avarento tem um caranguejo no bolso, não tira nada. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro, como nós vimos, é a raiz de todos os males. A administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo do ser humano, assim as nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Nós precisamos ajudar ao próximo, nós precisamos ser benevolentes. Por isso, esta mordomia está ligada aos princípios de Deus. Sinopse 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor do homem e o homem como seu dispenseiro. Vamos a mais um auxílio bibliológico aí. O mordomo no mundo antigo. No mundo antigo era dada ao mordomo uma responsabilidade de zelar por todas as propriedades enquanto o senhor estivesse fora. Tinha muitos que eram também chamados de capataz, que cuidava ali das tarefas principais, de cuidar também dos membros da casa, que recebiam ali, partilhavam as comidas. Ele poderia dá-la diariamente, mensalmente, semanalmente. O ponto é que o seu trabalho exigia que servisse e não exercesse o poder. O seu senhor podia voltar a qualquer momento. Quando o senhor voltasse, o mordomo prudente, fiel,
deveria estar desempenhando ali seus deveres, cuidando da casa, né? Cuidando dos empregados. Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do Senhor, pois a sua eficiência o Senhor recompensará com uma promoção, dando-lhes responsabilidade não sobre a sua casa e servos, mas também sobre todas as suas propriedades. Chegamos na conclusão da lição de hoje. Vimos nessa lição a doutrina que é a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas nos ensinam a doutrina da mordomia sendo bíblica. E como tal, ela deve ser exercida por cada crente fiel, cada irmão, cada irmã a Deus. Dentro desse contexto, nós mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, imutáveis, e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente, que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. É desta forma que nós precisamos enxergar. Nossa meditação de hoje, nós chegamos ao final da lição, está registrado em Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 5. Vamos ler juntos, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o sustento, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, a mesma função, né? Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Muito bem, chegamos então ao final da lição de hoje e da mordomia cristã, né, irmãos? Nós aprendemos tanta coisa na lição de hoje, né, que nós temos que ter os nossos princípios fundamentados na palavra e temos que ser gratos a Deus, temos que ter gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E nós precisamos honrar a Deus, né, dando todo dia, né, o nosso tempo, a nossa vida totalmente na sua obra, nos seus caminhos precisamos trilhar, né, para que nós possamos então também obedecer a sua palavra e também estarmos a cada dia mais e mais fiéis ao Altíssimo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos destes mais uma vez de estarmos aqui, Pai. Abençoa, Senhor, Fernanda, que é a nossa editora. Abençoa, Pai, o Felipe também, que é o nosso sonoplasta aqui, Senhor, no nosso canal. Abençoa, Senhor, meu filho Mateus, que tem nos ajudado, minha esposa Leide, Senhor. Abençoa todos os irmãos e irmãs que têm nos assistido nesse Brasil varonil afora. Pai amado, nós sabemos que tudo é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Seja conosco, nos abençoe, nos agracie a cada dia, Senhor, com um dia abençoado e agradecemos, enaltecemos, exaltamos o teu santo, bendito e glorioso nome.